Boa tarde, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, se você fizesse uma pergunta para Jesus, quem é Jesus? Hoje, talvez ele responderia para você assim: eu sou o bom pastor. Vamos falar um pouco sobre Jesus como pastor das nossas vidas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo do Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11 ao 15, e diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, e queremos ser ministrados pelo Senhor, ó Deus, nesse dia. Deus bondoso, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para essa igreja, para as nossas vidas, Senhor, desde a eternidade. Nosso compromisso, como sempre, é de dedicar ao Senhor, à Trindade Santa, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. As pessoas, meus irmãos, elas, de uma forma assim bastante natural, sempre estão à procura de proteção, procura de amor, realmente à procura daqueles relacionamentos que vão fazer bem para elas, né? Mas é muito bom saber quando nós temos alguém, né, que existe alguém ao nosso redor, perto da gente, que se importa conosco. Especialmente como esse alguém, ele é uma pessoa mais amorosa que uma mãe. Especialmente como quando esse alguém é mais protetor do que um pai. Sabe? E esse alguém, ele existe. Esse alguém é Jesus, o bom pastor. Sabe, ninguém se compara a Jesus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus é a revelação do amor de Deus. Sabe, ele é chamado de bom pastor porque ele cuida das ovelhas, ele guia as ovelhas, ele protege as suas ovelhas, ele alimenta as suas ovelhas. Jesus, ele se apresenta como bom pastor, porque, na verdade, Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. E isso aconteceu realmente quando Jesus se entregou na cruz do Calvário pelas suas ovelhas. Por todo mundo, mas especialmente por aqueles que vão fazer uso dessa prerrogativa de ovelhas do Senhor. Jesus é o bom pastor porque ele está comprometido com a segurança e o cuidado das suas ovelhas. Mas Jesus, ele disse que o mercenário, ele quer as ovelhas apenas para negócio, para extrair a lã das ovelhas, retirar as propriedades, né, o dinheiro, sabe? Mas quando a gente vê que se aproxima um perigo das ovelhas, a palavra do Senhor diz que o mercenário, ele foge e abandona as ovelhas. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, no verso 2, está escrito: Assim diz o Senhor, soberano,
Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Queridos, mas com Jesus, o bom pastor, é exatamente o contrário. Ele protege, cuida e dá a vida pelas ovelhas. Como bom pastor, Jesus ele também tem algo interessante e fundamental para esse relacionamento com as ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. E se você é uma ovelha de Jesus, você sabe exatamente quem você é em Deus. Jesus conhece as suas necessidades, os seus medos, os seus sonhos. E você conhece Jesus também como Senhor de sua vida, como protetor, como cuidador da sua vida. Jesus ele preparou bênçãos especiais para cuidar, para fortalecer, para proteger as suas ovelhas. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, Jesus ele preparou a bênção da redenção. Ele, como bom pastor, preparou a bênção da redenção. Efésios 1,7 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Meus irmãos, agora nós não precisamos sentir envergonhados, né? De nos relacionar com Deus, o nosso Pai. Sabe, Jesus nos perdoou todos os nossos pecados pelo poder daquele sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Sabe, Jesus proporcionou a reconciliação da humanidade com o Pai. Jesus nos deu uma nova chance de reatarmos a nossa comunhão perdida ali no Éden. Jesus preparou a bênção da redenção. Jesus, como bom pastor, ele preparou a bênção da paz. Lá em João capítulo 20 diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está vivendo um tempo na sua vida que não tem paz, você não encontra essa paz, talvez você ainda não olhou para quem está bem perto de você, que é Jesus. Jesus, o bom pastor, é quem nos dá a paz. Sabe, nos piores momentos da nossa vida, o medo, ele paralisa as pessoas. Nós temos visto isso nos nossos dias, sabe, o medo paralisando uma nação por inteiro. Mas Jesus, ele ministra a paz, sabe, quando ele chega na vida daquela pessoa. Não importa quão difícil esteja a sua vida, não importa a natureza das suas lutas, das suas dificuldades, sabe, Jesus, ele como bom pastor, ele tem muita paz para te dar. Lá em Romanos 5, diz que tendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Jesus, meu irmão, minha irmã, ele providenciou um tipo de paz especial para suas ovelhas, a paz de Deus, a paz que vem do Deus eterno. Sabe, antes nós éramos inimigos de Deus. Sabe, antes o seu maior problema não é a paz com os seus relacionamentos horizontais na terra, mas o seu problema é a sua paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas pela fé nós somos justificados pelo sangue do Senhor. Nós temos o direito legal de estar diante de Deus pelo sangue de Jesus em paz. Paz. Glória a Jesus por isso, meu irmão. Jesus, o bom pastor, ele preparou também a bênção da cura.
Lá em Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Meu irmão, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para ministrar a cura sobre as nossas vidas. Sabe, um texto maravilhoso que fala do nosso Senhor Jesus como aquele que cura. Está lá em Isaías 53, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, minha irmã, tudo que de ruim que pode acontecer na humanidade foi julgado sobre Jesus, o fardo da humanidade julgado sobre ele. Jesus preparou a bênção da cura para a sua vida. Jesus, o bom pastor, nos abençoa com a cura física, cura espiritual, restaura a comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Jesus, o bom pastor, nos liberta do pecado, da opressão do diabo, das acusações do inimigo das nossas almas. A humanidade, ela vem sendo assolada pelo diabo por todos os lados, com vícios, doenças, pandemias, como essa que estamos vivendo hoje. Uma pandemia mais política que tem assolado as emoções das pessoas, mas Jesus tem autoridade, poder para nos libertar de todos os males, especialmente os males emocionais, que muitas vezes somatizam em doenças no nosso corpo. A palavra do Senhor diz lá em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer te libertar, meu irmão, minha irmã. E por isso Jesus, o bom pastor, ele preparou a bênção da liberdade. Em Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Meu irmão, minha irmã, Jesus, o bom pastor, também nos abençoa com a bênção da liberdade. Sabe, quem não quer se sentir livre, quem não quer se sentir liberto, sabe, leve, solto. Sabe, a palavra do Evangelho tem sua raiz no grego, meus irmãos, e significa boas notícias. Sabe, a Bíblia viva, ela traduz um trecho de Marcos 1 de uma forma interessante, traduz dessa forma: assim começa a boa notícia de Jesus, o Filho de Deus. Aqui começa a boa notícia de Jesus, a boa notícia. Sabe, lá em Provérbios 25 diz que como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. O Senhor nosso Deus trouxe as boas notícias de Jesus para a humanidade, de uma terra distante. De qual terra? Da eternidade. Do trono da graça do nosso Deus, do trono de misericórdia do nosso Deus. Sabe, boas notícias que nos liberta da escravidão do pecado. Sabe, boas notícias de Jesus que nos liberta de vícios desse mundo, de prisões desse mundo, que nos liberta de relacionamentos errados. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Sabe, um servo de Deus, uma serva de Deus, não pode viver preso por nada nesse mundo.
Essa liberdade, meus irmãos, nos ajuda a enxergar, sabe, o mundo de uma forma diferente. Você vai ver o mundo diferente, você vai ver o mundo com os olhos de Deus. Você vai ter em você a vontade de realizar aquilo que Deus quer realizar no mundo. Você vai viver dentro do propósito de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos abençoados com a bênção da liberdade. O Espírito Santo quebra todas as cadeias que nos prendem. Todas. Paulo, ele era um assassino religioso antes de conhecer Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, passou a anunciar a paz e a liberdade. Sabe, um homem que vivia preso pela religiosidade, que levou esse homem até cometer atos ilícitos, crimes. Meu irmão, minha irmã, não permita que as pessoas ou o sistema tirem de você a liberdade de pensar. Sabe, não permita que ninguém roube de você a liberdade que Jesus, o nosso Senhor, te deu. Pagou um preço altíssimo para te dar essa liberdade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma coisa de festividade religiosa ou a celebração das suas luas novas ou dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade de um relacionamento com Deus hoje está em Jesus. Agora, em Jesus, nós somos realmente livres. Não presos pelos rudimentos do mundo, nem muito menos de rudimentos religiosos. O apóstolo Paulo, ele fala também: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa é a vitória que nós temos em Jesus e que nos concede a liberdade. Jesus também, como bom pastor, preparou para a sua igreja, para o seu povo, para os seus discípulos, a bênção da comunhão. Em 1 João 1,3 está escrito assim: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o Pai e com seus filhos, com seu Filho Jesus Cristo. Só o Evangelho do Senhor Jesus tem o poder de gerar comunhão com Deus e com as pessoas. Só o Evangelho de Jesus tem o poder de unir pessoas diferentes, totalmente diferentes, num só propósito. De tal maneira que as famílias, elas não vão viver mais em discórdias, brigas, intrigas, agressões. Pelo contrário, a palavra de Jesus ela vai acabar com essas guerras, sabe, que produz essa falta de comunhão com Deus. No Evangelho de Mateus está escrito assim: vocês orem assim: Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe como alguém pode querer santificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor, se não vive em comunhão, nem mesmo com a sua família em casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu pai, sua mãe, em família, não consegue viver. Mas agora,
nós podemos chamar Deus de Pai e sentir esse amor de Deus em nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque Deus, ele era conhecido como apenas um criador, e muita gente ainda considera que Deus é apenas um criador, um pai da humanidade como criador, mas Jesus, o bom pastor, nos apresenta a revelação de Deus como o Deus Pai, aquele que é nosso Pai, que vai realmente governar, administrar essa família de sua igreja, do seu povo, que vai viver em comunhão, não só com Ele agora na face da terra, mas eternamente com Ele, com todo o povo de Deus na face da terra de todos os tempos. Você faz parte dessa família, você tem essa comunhão, o privilégio dessa comunhão, meu irmão, minha irmã. Jesus, o bom pastor, ele preparou também a bênção da provisão. Lucas 9 diz assim: tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Sabe, meu irmão, o bom pastor, ele alimenta as suas ovelhas também. Sabe, uma das coisas que mais tiram a nossa paz nos nossos dias, ou talvez em todo o tempo, é a falta de recursos. A calamidade da falta de recursos. Será que eu vou ter o suficiente para o meu sustento esse mês? Pode ser que muita gente está perguntando isso hoje, talvez não seja essa a sua realidade, mas talvez seja essa a sua realidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus é o provedor de todas as nossas necessidades. Não importa a quantidade de recurso que você tenha, Jesus continua sendo o mesmo provedor. O mesmo Jesus que esteve ali naqueles dias multiplicando aqueles pães, é o mesmo Jesus de hoje. Apresente a Ele, meu irmão, minha irmã, os 5 pães e os 2 peixinhos, que Ele vai multiplicar a sua provisão. Não fique sem sono, perca o seu sono com ansiedade por causa de coisas materiais. Ore a Deus e espere com confiança, e você vai ver que Ele vai fazer a sua vida. Lá em Mateus 17 diz assim: tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Jesus, o bom pastor, pode trabalhar de várias formas inusitadas, formas assim que você nem imagina. E nesse episódio específico, Jesus não tinha como pagar o imposto ali. Então Jesus ordenou que Simão Pedro fosse pescar, e ali dentro do peixe estava o dinheiro suficiente para pagar o imposto dos dois, os impostos dos dois. Sabe, um milagre do Senhor, dizendo para Pedro: Pedro, eu sou o Deus do milagre também. Eu sou aquele que faz a provisão, o Deus da provisão. Você está preocupado, meu irmão, minha irmã, com o que você vai comer amanhã, o que você vai fazer amanhã, suas contas? Jesus, o bom pastor, ele preparou a bênção da provisão. Jesus, o bom pastor, também preparou especialmente a bênção da vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 11, diz assim: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Sabe, você tem pensado na vida eterna, meu irmão, minha irmã? Talvez você pense assim: eu sou um super-homem, eu sou uma mulher maravilha, eu não vou morrer um dia, ou você não pensa nisso, ou você não quer pensar nisso. Mas eu quero dizer para você que existe uma vida eterna te esperando. Sabe, Jesus, o bom pastor,
Ele dá a vida eterna, porque somente Deus possui o atributo da eternidade. Uma pessoa só pode dar aquilo que tem. Meu irmão, minha irmã, o que o diabo tem para a humanidade? Sabe, ele tem morte, destruição, engano, mentira, e é isso que ele vai dar para a humanidade. Mas Jesus não. Jesus tem a vida eterna, porque Jesus é eterno, ele é amor, é eternamente amoroso, eternamente bondoso, eternamente fiel, eternamente misericordioso, e é isso que ele vai dar para você. E a palavra do Senhor em João capítulo 17 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para ter direito, meu irmão, minha irmã, essa bênção da vida eterna, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos crer que Deus o enviou para isso, para nos dar essa vida eterna. Sabe, o apóstolo Paulo disse que, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, ou Jesus Cristo homem. Sabe, para termos o direito à vida eterna, Jesus precisa ser Senhor de nossas vidas. Jesus é Senhor da sua vida. Jesus, o bom pastor, ele está pastoreando a sua vida. Jesus nos protege, nos salva, sabe, e produz vida plena e abençoada. Ao contrário de Jesus, em João 10 diz que o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Sabe, o diabo, ele vai fazer tudo por causa... ele vai fazer tudo para tirar a bênção de Jesus da eternidade de sua vida. Ele vai destruir tudo que você tem e ele vai te levar a um caminho de morte. Mas Jesus, meus irmãos, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, meu irmão, minha irmã, foi enviado por Deus para guiar, para conduzir nossas vidas à eternidade. Tudo é importante, tudo faz parte, mas Jesus especialmente foi preparado e veio ao mundo para isso, nos conduzir à eternidade. Sabe, ele preparou todas as bênçãos para que você possa desfrutar não só da eternidade, mas de tudo que é bom. Sabe, as bênçãos de Jesus é para que nós possamos ter vida em abundância, não só na eternidade, mas aqui, meu irmão, você ter paz, prosperidade, relacionamentos saudáveis, tudo que saúde, tudo que você pode desfrutar de bom aqui, Jesus preparou para você. Mas para você desfrutar essas bênçãos, Jesus precisa ser Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não confessou Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, gostaria de fazer isso com você agora. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ser uma pessoa diferente. Mas se você um dia confessou Jesus como Senhor da sua vida e tem vivido isso, eu quero orar com você também para que você possa estreitar cada vez mais esse relacionamento com o Senhor e desfrutar cada vez mais das bênçãos que o Senhor Jesus preparou, para nós aqui na terra. Jesus, o bom pastor, Jesus, aquele que cuida em todos os detalhes da minha vida e da sua vida. Jesus quer cuidar da sua vida, meu irmão, de todos os detalhes, não só de uma área da sua vida, mas de toda a sua vida. E eu quero orar com você nesse dia. Se você crê que Jesus é suficientemente poderoso
para abençoar a sua vida dessa forma. Ele vai abençoar, porque esse é o desejo de Deus, e para isso se manifestou o Filho do Homem. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Deus, a resposta de Jesus hoje para nossas vidas, sobre quem Ele é que Ele é o bom pastor. É aquele que cuida das suas ovelhas em todos os detalhes da sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor toda sorte de problemas, ó Deus, que as ovelhas do Senhor estão passando nesse momento. Pai, cuida, Senhor Deus. Ó Deus, faz milagres todos que forem necessários para a glória e honra do Senhor. Isso é um pedido, um clamor, Senhor Deus, diante do Senhor. Abençoa a igreja do Senhor. Deus fortalece, Deus dá crescimento, ó Deus, nas dificuldades, nos problemas, porque nós sabemos que o Senhor vai conceder vitória. Aqueles, Senhor Deus, que estão tendo o primeiro encontro com o Senhor aqui nesse dia, Pai, em nome de Jesus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro, para que naquele dia, Deus, ele possa responder, eis-me aqui, quando o Senhor fizer chamada. E concede a essa pessoa também todas as bênçãos, ó Deus, que Jesus, o bom pastor, preparou, ó Deus, para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, abençoa o presidente, ó Pai da nossa nação, dá a ele sabedoria, fortalece, ó Deus, aumenta, Senhor Deus, a autoridade dele a cada dia, ó Deus, debela, Senhor Deus, desfaz toda obra, ó Deus, forjada pelo inimigo, desfaz, Senhor Deus, o laço do passarinheiro, quebra, Senhor Deus, as cadeias, Senhor Deus, para a glória e honra do Senhor, ó Deus, e manifesta o teu poder, para que essa nação seja uma nação, ó Deus, verdadeiramente liberta, ó Deus, e uma nação que sirva ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa semana vamos continuar no nosso compromisso de orar pela nação, orar pelo nosso presidente e orar para a glória e honra do Senhor, para que seja manifesto no nosso tempo milagres extraordinários e essa nação possa ser uma nação realmente que sirva ao Senhor. Nós possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é uma nação cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, uma semana de vitória para a glória e honra do Senhor. Amém.